Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Alta tecnologia em tratamentos estéticos corporais e faciais. Padrão de qualidade em todas as unidades. Resultados na primeira sessão e atendimento classe A. Agende uma consulta. Fisioforma, sem igual. Você dorme bem? Você é daquelas pessoas que basta encontrar a cama e já logo pega no sono? Ou você fica brigando horas e horas com o travesseiro? Ou pior ainda, no meio da noite, de repente, você acorda e aí não consegue dormir mais? Então fiquem atentos agora no programa TPM, que ele é especial para você, para depois você pegar um sono bem gostoso. Olá, hoje o TPM está aqui com o Dr. Paulo Renato Mestriner, ele que é otorrinolaringologista. Acertei, você gostou. Gente, e o papo hoje vai ser muito bom. Querido, que bom que você veio aqui conosco hoje. Obrigado. Pois é, doutor, me fala uma coisa, quais são os distúrbios mais comuns do sono? Bom, os dois mais frequentes na população são ronco e apneia e a insônia. A insônia é mais predominante, em geral, em mulheres, e a parte de ronco e apneia, que é uma parada de respiração, em homens. E quais são, assim, as causas, que fatores que levam, no caso, o indivíduo ter essa apneia, essa coisa toda aí? O principal fator é a obesidade. Esse é o principal fator, mas existem outras coisas que podem contribuir para essa apneia. Por exemplo? Por exemplo, uma hipertrofia de amígdala, ou seja, um aumento da amígdala. A pessoa tem uma amígdala muito grande, muito volumosa, e durante a noite, quando acaba relaxando a musculatura, ela acaba fechando a via aérea e sufoca a pessoa. Desvio de septo também? O desvio de septo, ele não influencia exatamente na apneia, mas ele influencia na adaptação do tratamento, de um tratamento, e ele pode influenciar no ronco. O que pode ser isso? Quando a gente reconhece que a gente tem um problema de sono que a gente não está dormindo bem por alguma patologia, algum problema, é uma dessas queixas? Uma das queixas exatamente essa queixa, é extremamente importante porque a pessoa acaba dormindo desde que ela tenha um sono, uma quantidade suficiente para ela, porque isso é individual, e no dia seguinte ela tem uma hipersonolência, tem um cansaço, ela tem déficit de atenção, de concentração, memória. Isso leva a crer que tenha algum problema de sono. Entendi. A gente fala de sono, mas é um negócio muito sério, né, doutor Paulo? É extremamente importante. Ô, querido, fala uma coisa pra mim. No caso, eu chego lá. Falo, doutor, sei lá, viu, eu não sei o que eu tenho, não estou muito bem, não ando dormindo muito bem. Como é que você faz esse diagnóstico? De bate-pronto no consultório? A primeira coisa é a história. Em geral, por exemplo, vamos pensar na parte de ronco e apneia, que é um dos principais problemas de sono. Em geral, o homem vai, e em geral, vai a esposa também. E a esposa está muito brava e na mesma hora ela fala, eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir porque ele não para de roncar. Então você já começa pela história. Depois da história tem todo o exame físico que a gente faz. E por último, a gente pode pedir alguns exames complementares. Um dos principais se chama polissonografia. É um exame que o paciente vai dormir uma noite. Fora, dentro de um trem. Num laboratório de sono, todo monitorizado, para a gente saber se existe alguma alteração do sono.
Certo. É difícil esse exame, né, que dorme, porque você já tá fora do seu... Você já tem problema de sono, ainda te bota num exame fora do seu lugar lá. Isso não pode também comprometer o resultado do exame? Então, na verdade, a principal indicação desse exame é exatamente um paciente que tem apneia. Esse paciente, ele dorme até em pé. Então, acaba não comprometendo. Eu dou um tapão no meio da orelha dele pra ele ele tá acordar. sempre com sono, né, porque Sempre. não dorme bem. Gente, eu tô adorando hoje aqui esse bate-papo nosso, mas agora é o momento da minha patrocinadora Fisioforma. Dê uma olhada aí. Fisioforma é mesmo estética de resultados e o lugar ideal para você tratar a sua pele, ficar com uma aparência muito mais jovem e mais bonita. Tem aí novidades que você vai aproveitar, como o Vulcan, que vai deixar a sua pele muito mais clara, uniformizada. Ele melhora manchas, até mesmo aquelas manchas mais profundas, como melasmas, por exemplo, uma alta tecnologia. Tem também, né, o laser de preenchimento com ácido hialurônico. Olha só, imagina você ficar com uma pele muito mais esticadinha, revitalizada, amenizar rugas, fora luz intensa pulsada, laser fracionado e muitas outras novidades, viu? Também não pode esquecer da depilação progressiva definitiva para quem quer ficar livre de vez dos pelos, feito com o aparelho luz intensa pulsada SQ. Tudo isso e muito mais você encontra na Fisioforma. E é muito gostoso, muito agradável, porque você logo percebe os comentários, né? Como você tá bem, você tá rejuvenescida, você tem feito algum tratamento, esse tipo de coisa. Então, a parte de tratamento de vocês eu acho fantástica. Você viu só? Basta dar uma ligadinha, agendar uma consulta e você vai conhecer tudo isso de perto. Basta você querer. Nosso comercial e nós voltamos já já. Fique aí. Alta tecnologia em tratamentos estéticos corporais e faciais. Padrão de qualidade em todas as unidades. Resultados na primeira sessão e atendimento classe A. Agende uma consulta. Fisioforma, sem igual. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o otorrinolaringologista Dr. Paulo Renato Mestriner. E ele está nos esclarecendo, gente, a respeito da apneia do sono. Agora, doutor, a longo prazo, o que pode acontecer com essas pessoas que têm o problema da apneia do sono? Quais são as consequências que a gente pode ter aí, se não tratar? Então, as principais consequências são cardiovasculares, ou seja, infarto, aumenta e muito o risco, derrame, Olha só. Arritmia cardíaca, diabetes também pode vir a evoluir para ter diabetes, aumenta e muito acidente de trânsito por conta da hipersonolência. Então, existem vários problemas que essa pessoa vai ter. Lógico que, de imediato, que são as queixas, por exemplo, déficit de atenção, memória, como eu já tinha falado, isso você nota de imediato. A longo prazo, ele pode desenvolver essas outras patologias, hipertensão, e pode chegar, por conta disso, a óbito. Agora, Ô, fala uma louco, coisa. você pode morrer por causa do ronco. Se eu tivesse um trem do meu lado que roncasse, eu ia deixar o desgraçado lá até morresse logo. Ainda bem que você leva, eu te amo. Segura as pitangas, hein, meu. Querido, fala pra mim, essa Luciana é doida. Fala uma coisinha pra mim, no caso. O tratamento normalmente é medicamentoso ou seria uma exigência, uma operação, uma cirurgia? Como que é isso? Não, gente, medicamentoso para ronco e apneia não existe. Então é cirúrgico. Ou cirúrgico ou alguns aparelhos que existem. O aparelho intraoral, que é um dispositivo que vai na boca do paciente como se fosse uma placa de bruxismo, lembra uma placa de bruxismo, e serve para o tratamento de alguns casos. E o CPAP. O que é isso? O CPAP basicamente é um compressor de ar que vai jogar ar para dentro do paciente e formar como se fosse um colchão de ar, impedindo que feche a via aérea.
Então, pro sujeito que ronca e não quer morrer do seu lado, você bota o cipap nele lá. O bom é quando o trem tá te perturbando, deixa o trem com a pinéia, daí que Deus o desencarne logo. Mas, Luciana, eu queria saber o seguinte, esse aparelho, a gente coloca, como você falou, uma plaquinha dessa que a gente usa para bruxismo. Parecido. É parecido, né, óbvio. E é um facilitador, então, para esse ar, para essa respiração. E quando isso não funciona, como que é o tipo da cirurgia? Cirurgia, a gente tem cirurgias nasais, então que a gente mexe no nariz. Existem cirurgias orais e também esqueléticas. A gente pode mexer tanto em tecido mole, ou seja, amígdala, adenoide em criança, como em tecido duro, que seria a parte óssea de maxila e mandíbula, tentando avançar e ganhar espaço posterior para conseguir, para não ter o colabamento da via aérea. Agora me fala uma coisa, doutor. Para as pessoas aí que queiram ter uma boa noite de sono e que às vezes têm o problema da insônia, enfim, qual seria a sua dica para que elas venham conseguir dormir melhor? Existem algumas questões quanto à higiene do sono. É muito comum a gente ouvir que as pessoas assistem televisão na cama. Isso é errado. Isso a gente começa a acostumar a relacionar o ambiente que é de dormir com algo que barulho. É de acordar, que seria assistir um programa, alguma coisa desse tipo. Então o correto não é assistir na cama. Tentar a cama, deixar exatamente para sono, basicamente. Leitura em cama, comer na cama, isso daí é a higiene do sono que a gente pode estar mexendo e melhorando. Outro, horário certo para dormir, sem variar muito os horários. Horário certo para dormir, horário certo para acordar, sem não fazer abuso de, por exemplo, cafeína, principalmente à noite, ou então mesmo exercícios físicos à noite podem prejudicar. Então esses são cuidados simples que a gente pode estar tomando para tentar ter uma noite melhor de sono. E você acha assim, que essas pessoas que fazem, você falou da atividade física à noite, elas podem ficar mais agitadas e aí, consequentemente, perder o sono? Isso, exatamente isso. Então, lógico, o ideal é que se faça atividade física, pratique-se esporte, mas... Para a pessoa que já tem essa tendência, não fazer à noite, né? Principalmente próximo do horário de dormir, não é o ideal. Toma um leitinho quente com mel, aquele leitinho, né? Bem feito, que daí dá um sono legal. Querido, obrigado pela sua presença, você é ótimo, viu? Eu que agradeço. E além de médico vai ser locutor, né, Luciana? A diretora nossa falou. Beijo, gente. Tchau, até gente. Mais. Fisioforma é mesmo estética de resultados e o lugar ideal para você tratar a sua pele, ficar com uma aparência muito mais jovem e mais bonita. Tem aí novidades que você vai aproveitar, como o Vulcan, que vai deixar a sua pele muito mais clara, uniformizada. Ele melhora manchas, até mesmo aquelas manchas mais profundas, como melasmas, por exemplo, uma alta tecnologia. Tem também, o laser de preenchimento com ácido hialurônico. Olha só, imagina você ficar com uma pele muito mais esticadinha, revitalizada, amenizar rugas, fora luz intensa pulsada, laser fracionado e muitas outras novidades, viu? Também não pode esquecer da depilação progressiva definitiva para quem quer ficar livre de vez dos pelos, feito com o aparelho luz intensa pulsada SQ. Tudo isso e muito mais você encontra na Fisioforma. E é muito gostoso, muito agradável, porque você logo percebe os comentários, né? Como você tá bem, você tá rejuvenescida, você tem feito algum tratamento, esse tipo de coisa. Então, a parte de tratamento de vocês eu acho fantástica.